Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos acompanhar então os nossos objetivos? Veja comigo. Então, nós vamos fazer a leitura de textos sobre o tema Direito do Consumidor. Vamos também reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos morfossintáticos, beleza? Compreenderam? Vamos lá então adiante. Começando a nossa conversa, Então, vamos observar aqui esta propaganda. Ó. Leve mais e pague menos. 1 por R$ 3,99, 3 por apenas R$ 11,97. Você não vai perder, né? Será que esta propaganda está correta? O que você observou ali de anormal? Será que essa promoção ela tem ali uma repercussão maior ou ela está equivocada, enganosa, algo assim? Observem lá. Quanto que dá a soma de 3 vezes R$ 3,99? Não dão exatamente R$ 11,97? Então, como que isso é considerado uma promoção, né? Como que isso é anunciado ali? Como as pessoas enganam umas às outras, né? Então, isso é muito ruim, né? Muitos comércios, né? Muitas lojas, sejam elas físicas ou eletrônicas, acabam prometendo uma coisa que às vezes o consumidor nem percebe, né? Que ele está pagando exatamente o mesmo preço e não está recebendo nenhum tipo de desconto ali, né? Então, comprando um ou comprando 3, ele pagaria o mesmo preço, né? Não teria uma redução no valor final de cada produto, né? Então, essa propaganda acaba sendo enganosa e tem muito disso por aí, certo? Muito bem. Bom, então vamos fazer aqui a nossa leitura. Acompanhe aqui o nosso texto. Ser um consumidor consciente é muito importante em vários aspectos. Fazer compras é ótimo, mas fazer boas compras é melhor ainda. Conheça e use os seus direitos de consumidor. Caia na real e não se deixe enganar por propagandas enganosas. Então, isso aqui é bem importante. Quando você for fazer uma compra ou seus pais forem adquirir algum tipo de produto, que vocês estejam acompanhados, orientem eles também, né? Isso é bem legal, né? Essa questão de consumir conscientemente também. Não comprar coisas que não nos fazem falta, né? Gastar um dinheiro ali, talvez que poderia ser destinado a um outro tipo de bem, a um outro tipo de material, né? Eu acabo gastando com coisas que eu já tenho, que eu já possuo e que ainda não precisam ser trocadas, né? E também a questão, né, de acompanhar bem se aquela promoção é real, se aquela promoção não foi uma promoção, Por exemplo, o valor é um valor determinado, R$10, o produto custa R$10. E na promoção, às vezes coloca lá, promoção, de 12 por R$10, quando na verdade o produto já custava R$10 anteriormente. E às vezes as pessoas acabam sendo enganadas por isso, Como que a promoção de 12 por 10 se o valor já era 10 anteriormente, Então, isso acaba acontecendo muito, isso é frequente tanto em sites quanto em lojas físicas e as pessoas, infelizmente, caem muito, nesse golpe, podemos dizer assim, nessa propaganda enganosa que não deixa de ser um golpe, beleza? Então, caia na real e não se deixe enganar por propagandas enganosas. Observe aqui, há duas informações na frase acima, Então, vamos analisar. Primeiramente, olha lá, caia na real, Caia na real. O que é cair na real? É prestar mais atenção às informações, Então, eu tenho que estar atento àquilo que eu estou lendo, àquilo que eu estou consumindo, certo? A outra informação, não se deixe enganar por propagandas enganosas, Propagandas enganosas é o que mais tem por aí, Que prometem muitas coisas e cumprem nada, ou muito pouco daquilo que prometem. Por exemplo, o prazo de entrega lá de uma determinada loja pode ser lá 7 dias. Quando vai ver lá, passa lá 10 dias, 15 dias, um mês e o produto às vezes acaba não sendo entregue. Isso é horrível, Então,
a sensação de quem adquiriu aquele produto é, né, de total desespero e, de certo modo, indignação também, né? Porque se promete uma coisa e não cumpre, beleza? Muito bem. Então, essas informações aqui eu preciso, e você também precisa estar sempre atento, beleza? Então, olha lá. Então, temos aqui duas orações. Observe lá. A primeira oração, caia na real, né? Então, observe que eu tenho o verbo cair, certo? E isso proporciona que eu tenha uma oração. Lembre que cada oração, né, é formada por um verbo, certo? Se eu tenho dois verbos, tenho duas orações. Três verbos, três orações e assim consecutivamente, certo? Então, cada verbo representa uma oração. Então, a primeira oração, caia na real, então o verbo cair está presente, então eu sei que eu tenho uma oração. E a segunda oração, não se deixe enganar por propagandas enganosas, né? Então, deixe enganar, né? Então, aqui uma locução verbal que cumpre o papel de um verbo também, né? Então, por isso eu considero como uma oração. Lembrem lá, oração então ela é organizada por um único verbo ou locução verbal. E dessa forma, para cada verbo ou locução verbal, nós contamos uma oração, como eu já havia mencionado. Então, não esqueça deste detalhe, certo? Atividade de número 1. Observe aqui então, né? Temos ali duas orações. Primeira oração, caia na real. Certo? Segunda oração, não se deixe enganar por propagandas enganosas. Então, temos aqui duas perguntinhas. Cada oração, ela tem sentido completo ou uma depende da outra para ter sentido? E a segunda perguntinha, quais são os sujeitos de cada oração? Já voltamos.
Isso aí, legal. Você conseguiu então descobrir o que o professor perguntou para você? Então você analisou as duas orações que estavam ali colocadas, né? Observou então ali se elas têm sentido completo, se uma depende uma da outra, né? E conseguiu descobrir quais são os sujeitos de cada oração também? Vamos então ver se vocês acertaram. Vamos lá, conferindo. Olha lá, então para a primeira perguntinha A. Então, cada oração sim tem sentido completo, né? Então, separadamente, elas conseguem então ter sentido completo sem depender uma da outra. E a segunda perguntinha B. Quais são os sujeitos de cada oração? Então, os sujeitos aqui dessas orações, eles são desinenciais, eles não estão expressos por palavras, mas seria o sujeito você, né? Você não pode, né, se deixar enganar. Você precisa cair na real, certo? É como se fosse assim, beleza? Então, às vezes o sujeito ele não aparece expresso na frase, mas eu consigo identificá-lo através da terminação verbal, beleza? Conseguiram então entender? Então vamos continuar aqui mais uma leitura, bem importante aqui dessa tira. Eu fiz uma compra pela internet e ainda não chegou, né? E continuando aqui a leitura, está aqui sua mercadoria, senhor. O comércio eletrônico deve prestar atendimento facilitado ao consumidor e também respeitar o direito ao arrependimento. Então, muitas vezes você adquire um produto ou seus pais e se arrependem. Eu queria trocar, eu queria devolver esse produto, veio com defeito ou por outro motivo. Não é aquilo que me prometeram, né? Então, eu comprei lá um tênis de uma determinada marca e me mandaram outro, ou comprei de uma determinada cor, me mandaram de outra, e eu não quero aquele produto, eu quero devolver. Então, existe então essa possibilidade, né? De acordo com o direito do consumidor, né, nós podemos fazer essa troca num determinado período de dias ali que, né, está expresso então no Código de Defesa do Consumidor, beleza? Então fique sempre atento para não ser enganado, porque às vezes as lojas dizem, não tem direito de trocar, sendo que a própria lei nos garante esse direito, né? Então é importante que nós saibamos disso, né? Então cada cidadão ele precisa conhecer bastante então as regrinhas, as leis e tudo que rege essa questão do consumo, tá bom? Muito bem. Vamos relembrar aqui um aspecto bem importante, né? O que é um período então, né? Então nós já falamos aqui, né, em outros momentos que a oração então é uma frase que possui verbo, certo? E o período, para ser considerado período, eu preciso ter ali pelo menos uma oração, né? Ali, ou pode ser mais de uma oração. Então, vai garantir que eu tenha ali um período. E o período ele pode ser simples ou ele pode ser composto, tá? Então, há essa diferença também, tá? Então, observe lá. Período é uma frase formada por uma ou mais orações, formando um todo que possui, então, um sentido completo. Olha o exemplo, eu fiz uma compra pela internet e ainda não chegou. Então, eu tenho aqui duas orações. Reparem aqui, a primeira oração, eu fiz uma compra pela internet. A segunda oração, e ainda não chegou, tá? Então, observaram que eu tenho duas orações formando o meu período? Né? Então, aqui eu tenho claramente expresso aqui o meu período, porque a única coisa que eu preciso ter, né, claramente para ser constituído o período, é que eu tenha ali uma oração e essa oração, então, consequentemente, ela vai ter sentido completo, tá bom? Agora, atividade de número 2. Observe, então, o trecho e responda duas perguntinhas aqui para o professor. Quantas orações formam este período? E a próxima pergunta, o que marca a divisão entre as orações? Explique. Já voltamos.
Certo? Você conseguiu então responder as duas perguntinhas aqui que o professor fez a você? Vamos conferir se vocês acertaram? Vejamos juntos. Olha lá, então, perguntinha A, olha lá. Quantas orações formam esse período? Então, nós vemos aqui que nós temos duas orações, né? Em torno das locuções verbais, deve prestar e deve respeitar. Lembre que quando eu tenho a locução verbal, né? Ou seja, um verbo do lado do outro, eles contam como se fosse um único verbo, certo? Por isso, eu consigo ter apenas duas orações e não quatro, né? Como poderia parecer se não contasse, então, como a locução como um único verbo, tá bom? E na perguntinha B, o que marca a divisão entre as orações, né? E eu pedi para você explicar. Então, a divisão é marcada pela conjunção e. Ela marca, então, a soma das ideias presente, então, entre as orações. Observaram isso? Perfeito, então, tá? Vamos relembrar aqui, então, em relação aos períodos compostos, né, por coordenação, né? Eles não dependem sintaticamente um dos outros, né? Então, isso aqui é importante. Expressam ideias completas em si mesmas. Então, se eu dividir ali, né, as orações, eu consigo ter ali períodos expressando ideias completas, sem que um dependa do outro necessariamente. Quando há um período composto por coordenação, as orações elas podem ser facilmente fragmentadas, transformando então essas orações em períodos simples. Exemplo, não alugamos a casa nem vendemos o carro. Aqui é um período composto. Então eu vou dividir esse período composto então em dois períodos simples. Fica assim. Então, não alugamos a casa seria um período, certo? Não vendemos o carro seria outro período, então simples. Observaram? Perfeito, então. Beleza. Atividade de número 3. Acompanhe aqui então o trecho e transforme o período composto em dois períodos simples. Já voltamos.
Joia! Vamos conferir então como que ficou? Então você conseguiu fazer essa transformação então do período composto em período simples? Vejamos aqui então. Olha lá. Então, o comércio eletrônico deve prestar atendimento facilitado ao consumidor. Então, fiz a separação. Agora a outra parte. O comércio eletrônico deve respeitar o direito ao arrependimento. Então, perceberam como eu fiz a separação? Então, beleza? Notaram? Muito bem. Então, o que nós fizemos durante a nossa aula? Vamos relembrar. Fizemos a leitura de diferentes textos com o tema Direito do Consumidor, certo? Reconhecemos os efeitos de sentido decorrentes da exploração de recursos morfossintáticos, beleza? Então, agradeço a você que acompanhou essa aula e até uma próxima.